Olá pessoal, continuando a nossa aula sobre gases, vamos falar agora sobre transformação isocórica ou transformação isovolumétrica. Mas antes, vamos fazer um parêntese aqui. É importante frisar que nas transformações isotérmica, isobárica e isocórica, a massa do gás que nós estamos analisando é fixa, ela não varia. Caso haja variação da massa, nós temos que utilizar o quê? A equação de Clapeyron, na qual o número de mols ou o número de massa, ele varia em função da pressão, volume ou temperatura, certo? No caso das transformações que estamos estudando, lei de Charles-Gay-Lussac e lei de Boyle-Mariotti, nós temos que a massa do gás é fixa. Então, voltando aqui agora para a transformação isocórica, nós temos que, considerando o volume constante de um sistema, ok? Nós observamos que a pressão, ela está diretamente relacionada com quem? Com a temperatura. Portanto, pressão sobre temperatura é igual a uma constante. Isso me permite dizer que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Reforçando, pessoal, temperatura sempre em Kelvin. E pressão pode vir em atm, milímetros de mercúrio, quilopascal. O importante é que você se lembre que a unidade de medida que estiver no primeiro membro da pressão, ela também deve estar no segundo membro. As unidades devem ser equivalentes. Fechado? Bom, analisando graficamente, nós temos um gráfico sobre pressão por temperatura. Observamos que conforme eu elevo a temperatura, eu também elevo a pressão. E esse gráfico, pessoal, ele tem como resultante uma reta. Ele é muito próximo, ou melhor, ele é igual, né? Ao gráfico que nós verificamos para as transformações isobáricas. Porém, lá na isobárica, a gente está considerando que a pressão é constante, certo? Portanto, nós temos um gráfico que representa uma reta. Um detalhe importante que a gente deve colocar aqui dentro desse sistema é o seguinte. Por que que quando eu elevo a temperatura, eu também elevo a pressão? Nós sabemos que pressão nada mais é do que o resultado dos choques dos gases que estão contidos dentro de um recipiente fechado, certo? Que choques são esses? O choque que esse gás dá na parede do recipiente. Conforme ele vai batendo, isso vai favorecendo a minha pressão. Quanto maior o número de choques, maior a pressão. Se eu tenho mais energia, certo? Isso quer dizer que nós temos moléculas com maior movimentação. Se elas estão mais movimentadas, há uma maior tendência delas se chocarem contra a parede do recipiente. E isso faz com que você eleve a pressão. Bom, agora vamos analisar um exercício, certo? Para a gente verificar como que se dá a aplicação da equação da transformação isocórica, certo? Em um sistema. Bom, pessoal, vamos analisar o caso deste exercício agora, certo? Neste exercício nós temos o seguinte, eu tenho um recipiente contendo gás hidrogênio, submetido a uma pressão de 4 atm, um volume de 10 litros, a uma temperatura de 7 graus Celsius. O que eu quero saber? Qual será a pressão deste gás, mantendo-se o volume, portanto transformação isocórica, porém elevando a temperatura para 37 graus Celsius. Primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Então, vamos somar com 273. Aqui nós temos 280 kelvins. Somando 37 com 273, nós temos 310 Kelvin. Sabendo que o volume é constante, nós podemos dizer o quê? Que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Logo, nós temos 4 sobre 280, que é igual a P2, a pressão final que eu quero descobrir quando a temperatura for de
310 Kelvin. Multiplica-se em cruz, logo nós temos que P2 é equivalente a 310 vezes 4 dividido por 280. Portanto, o meu P2, pessoal, ele vai ser equivalente a 1240 dividido por 280. Ou seja, 124 dividido por 28. Pressão final desse sistema, 4,4 atm. Fechado? Bom, espero que eu tenha ajudado você a compreender a respeito das transformações isocóricas. Te espero no próximo vídeo, onde vamos falar a respeito da equação geral dos gases. Até mais!